Lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, nós estamos vivendo em tempos em que os espíritos de engano, espírito de apostasia tem sido multiplicado sobre o mundo. E até mesmo a igreja de Jesus Cristo corre um grande risco de apostatar. Como nós podemos impedir que a apostasia nos alcance? Como o próprio Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, a palavra do Espírito Santo só será ouvida para aqueles que têm ouvidos espirituais. E segundo, só será ouvida por aqueles que fazem parte da noiva de Cristo, da sua igreja. Mas, queridos, o Espírito Santo está falando. Ele está falando de muitas maneiras. Ele está falando na palavra, quando nós vemos os sinais da vinda de Jesus. Ele fala ao nosso coração, quando ele nos adverte dos perigos que os tempos de hoje oferecem. Ele continua falando conosco. Mas o próprio Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Meu querido, se você é de Jesus, você já tem ouvidos espirituais. Só que a atitude de ouvir, de procurar buscar a voz do Espírito, é uma decisão que eu e você precisamos fazer na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Então eu quero orar com vocês. E eu quero orar para que o Espírito Santo fale conosco. E fale de maneira clara. E que ele não desista de falar conosco. Quando nós estivermos frios, que ele continue a falar. Quando nós estivermos nos desviando, que ele nos chame de volta para a sua presença. Quando nós estivermos abatidos, que ele fale conosco e nos fortaleça. Que ele abra os nossos olhos para que enxerguemos o mundo espiritual que está por detrás de tudo que nós enxergamos aqui. Pai, agora em nome de Jesus, nós queremos entrar na tua presença. Em primeiro lugar, tomando posse do sacrifício de Jesus, dos nossos pecados que foram perdoados. Senhor, obrigado porque a tua palavra diz que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, para receber misericórdia, Senhor, e para alcançar graça. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Espírito Santo habita em nós, Espírito de Deus. Vivemos num tempo de tanto engano, de tantas mentiras. Mentiras que são ditas nos meios de comunicação. Mentiras que são ditas, ó Deus, pela boca de pessoas que são aparentemente inteligentes, cultas, mas que não discernem o mundo espiritual. Senhor, nós não queremos andar neste mundo pautados por uma ideologia sem Deus, pautado por aqueles que são inimigos da cruz. Nós queremos, ó Deus, andar segundo a tua verdade, segundo a tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço agora que o Senhor venha ministrar através desse momento de oração, que o Senhor venha ministrar, Espírito Santo, a cada um dos meus irmãos que estão aqui juntamente comigo, orando e buscando direção e buscando sabedoria, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do inimigo. A Tua palavra diz, Senhor, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, que a Bíblia, que a Tua palavra ilumine os nossos caminhos, para que nós nos desviemos, Senhor, das ciladas, dos solavancos, que nos desviemos, ó Deus, dos abismos, ó Deus, que poderíamos cair se resvalassem os nossos pés. Mas, Pai, queremos andar sobre a Tua palavra, queremos andar, ó Deus, na condução do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, ó Senhor, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Senhor, queremos andar no Espírito, queremos andar quando o Espírito andar, queremos parar quando o Espírito parar. Queremos, ó Deus, ir para a direita quando Ele nos disser. Queremos ir para a esquerda quando Ele nos falar. Senhor, queremos como Abraão, ó Deus,
ter a plena confiança de que não importa onde formos, se o Senhor estiver conosco, nós seremos bem-sucedidos. Deus, essa semana, tantas coisas aconteceram. O mundo está, ó Deus, engolfado em espírito de morte, em espírito de temor. As pessoas estão sobressaltadas, perplexas, Senhor. As pessoas estão atemorizadas. As pessoas, Senhor, estão tendo os seus recursos acabando. Senhor, ó Deus, se o Senhor nos dirigir, nós encontraremos os poços de água. Se o Senhor nos dirigir, ó Deus, nós encontraremos o pão da vida. Se o Senhor nos dirigir, Senhor, nós encontraremos o Senhor, a tua proteção, o teu esconderijo. Pai, eu quero orar pelos meus irmãozinhos, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por pessoas que estão desesperadas, pedindo ajuda, porque o Senhor não tem dinheiro nem para comer. Oh, Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, ouve a oração dos teus filhos. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Deus amado, Deus querido, nós te pedimos, dirige os nossos passos, mas Senhor, sobretudo, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos a ouvir aquilo que o teu Espírito está falando para a igreja, Deus. Ó Deus, porque tem tantos cristãos que estão surdos para a tua palavra, que estão cegos, ó Deus, para enxergar o mundo espiritual. Há tantos cristãos, ó Deus, que estão completamente, Senhor, enebriados, enganados, enfeitiçados por aquilo que este mundo oferece, Senhor. A minha oração, Senhor, é que a tua voz seja para nós como foi para Samuel, porque Samuel, estando, Senhor, ainda na sua infância, deitado, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Samuel, Samuel. Senhor, eu quero ouvir a tua voz dizendo: Lamartine. Assim como os meus irmãos querem ouvir a sua voz, chamando o seu nome, Senhor, apontando o norte, nos advertindo dos perigos. Senhor, nós não queremos ser pegos de surpresa pelo inimigo, nós não enxergamos, ó Deus, não vemos as suas estratégias, as suas ciladas, mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Pai, Jesus apareceu para Josué um dia antes dele entrar no território de Jericó, e ali o Senhor apareceu para ele e disse que ele era o chefe, o capitão dos exércitos do Altíssimo, e por isso eles tiveram a vitória, Senhor, porque o Senhor disse para eles tudo que ele tinha que fazer. Senhor, diga para nós o que temos que fazer, Senhor. Nós queremos pedir que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz, Senhor, naquilo que a tua palavra nos elucida. Queremos estudá-la, queremos fazer aquilo que é a nossa parte, mas, Senhor, nas questões particulares que a tua palavra não responde, que o teu Espírito fale conosco. Senhor, eu te peço, tem misericórdia, livra-nos da morte. Senhor, é um tempo difícil, um tempo duro, ó Deus, um tempo de abatimento, um tempo de engano. Senhor, não queremos ouvir as muitas vozes desse mundo, Senhor. Nós humildemente nos colocamos aqui diante do Senhor, ó Pai, para dizer que nós precisamos da tua ajuda, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça, Senhor, da tua intervenção. Ó Espírito Santo, perdoa-nos os pecados, perdoa-nos, ó Deus, quando nós estamos mais interessados em fazer aquilo que queremos e não ouvir a tua voz, Senhor, mas que isso mude. Não desistas de nós, continue falando conosco, como falou com Samuel, até que ele discernisse que era o Senhor falando com ele. Ó Pai, nós queremos te pedir, nós precisamos, ó Deus, precisamos da tua direção, ó Espírito Santo. Nas 7 cartas do Apocalipse, todas as vezes, em cada uma delas, o Senhor faz essa advertência: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós somos parte da tua igreja, a tua noiva, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala pelo teu Espírito dentro de nós. Espírito Santo, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes a incredulidade, a rebeldia, a desobediência faz com que a tua voz se cale, que nós entristeçamos o teu Espírito. Depois, ó Deus, ele se apague dentro de nós. Senhor, não queremos que o teu Espírito esteja apagado dentro de nós. Queremos que ele fale conosco, fale tão forte, Senhor, que mesmo quando a gente não quer ouvir, que a gente sinta a sua voz nos inclinando para uma determinada direção, Senhor, porque
Aonde o Senhor estiver, se nós estivermos contigo, aí haverá segurança, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque em nome de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Por isso nós te agradecemos, ó Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, por ter enviado a Jesus. Nós te agradecemos, ó Jesus, Salvador das nossas almas, porque pelo teu sangue nós podemos chegar diante do Pai e pedir tudo aquilo que está no nosso coração. E obrigado, Jesus, porque o Senhor foi para enviar o Espírito Santo, o Consolador, o nosso intercessor que está dentro de nós, aquele que nos consola, que nos exorta, que nos edifica. Espírito Santo, queremos te dar lugar, queremos te dar, ó Deus, a atmosfera de amor, de submissão e de honra que o Senhor precisa para atuar na nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando João Batista estava batizando a Jesus, a Bíblia diz que ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre Jesus. Um dos emblemas do Espírito Santo é a pomba. Porque o Espírito Santo ele tem características semelhantes à da pomba. O Espírito Santo sempre tem prazer em estar com os mansos de coração. Jesus foi manso de coração, por isso o Espírito Santo veio sobre ele. Mas a pomba é um animal arredio, qualquer coisa você pode espantá-lo e ela voa. Eu creio que o Espírito Santo também, se nós não prepararmos no nosso coração a atmosfera de obediência, de honradez que ele merece, ele afasta de nós. Não que ele saia da nossa vida, porque ele já habita em nós, mas ele se entristece, ele se cala e muitas vezes o Espírito Santo não está falando mais porque nós não estamos com o coração inclinado para ouvi-lo. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que ter ouvidos e ouvir, a Bíblia está nos ensinando que nós temos que ter uma busca constante do que o Espírito Santo quer para nós. Então, meu lindo, minha linda, meu querido, dê ouvidos ao Espírito Santo, porque quando você o ouvir, ele vai tirar de muitas enrascadas, ele vai te abençoar, ele vai apontar o caminho. E na hora da tribulação, ele estará ao nosso lado, dentro de nós, intercedendo e nos dando a vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.